Bem-vindos de volta. Falaremos agora sobre os elementos de motivação e elementos de estratégia do Arquimate. Bom, então, começando pelos elementos do aspecto de motivação, temos aqui representado o conjunto de elementos que compõem o aspecto motivação e o conjunto de elementos que compõem a camada de estratégia. Em relação aos elementos de motivação, temos aqui o elemento stakeholder, o elemento direcionador, avaliação, objetivo, resultado, princípio, requisito, restrição, significado e valor. Então esse é o conjunto de elementos que permite a representação do aspecto de motivação do Arquimate. Percebam que a maioria destes elementos são representados por meio de um retângulo com bordas em diagonal. Então todos têm borda em diagonal e todos em um retângulo, né? Exceto o significado e valor, que tem uma notação diferente. Nos demais, além do fato de estarem representados por um retângulo com borda na diagonal, no canto superior direito temos a respectiva representação de cada um desses elementos, respectiva notação. Tá, ok? O mesmo vale aqui para os elementos da estratégia, da camada de estratégia. No elemento de estrutura temos o recurso, que é representado por essa simbologia, e os elementos de comportamento da camada de estratégia, representado pela capacidade e custo de ação, com as respectivas simbologias. Percebam que, no caso de um elemento de estrutura, ele é um retângulo normal, ok? E com bordas retas, né, formando um ângulo reto. E os elementos de comportamento, todos eles são representados por um retângulo com bordas arredondadas. Bom, então, inicialmente, descrevendo os elementos de motivação, esse é o conjunto de símbolos, né, de elementos que podem ser empregados, além do significado e valor. Iniciando, então, pelas partes interessadas, o primeiro elemento, então, do aspecto de motivação. Ele é representado, então, por esse símbolo, né, aqui demonstrado. É o papel de um indivíduo, equipe, organização ou classe de organização, classe de indivíduo, que representa seus interesses no resultado da arquitetura. O diretor-presidente, diretor financeiro, supervisor, colaborador, o próprio arquiteto corporativo, arquiteto da informação, especialistas em geral. Então, todos podem ser potenciais stakeholders da arquitetura a ser desenhada. Os elementos de motivação no geral são usados para modelar as motivações e as razões que orientam o design ou mudança de uma arquitetura corporativa. Então, veja que esta é a primeira preocupação que se deve ter no momento de se conceber, né, uma determinada arquitetura corporativa. Depois do elemento stakeholder, parte interessada, temos o elemento driver, ou direcionador. É através dele que conseguimos representar a condição externa ou interna que motiva a organização a definir seus objetivos e implementar as mudanças necessárias para alcançá-la. Então, por meio desse símbolo, né, dessa simbologia, desse elemento, nós podemos relacionar o conjunto de direcionadores que motivam a existência do negócio, dos objetivos de negócio e da própria arquitetura. Por exemplo, participação de mercado e lucratividade são motivadores para a parte interessada diretor-presidente. Qual diretor-presidente que não tem como direcionamento a participação de mercado e a lucratividade? Desde que seja uma empresa que busque, né, resultados financeiros superiores, a participação de mercado ela é um indicador, né, é um driver de suma importância, assim como a lucratividade. Então, neste caso, no momento de você buscar representação utilizando o Arquimate, você vai empregar, você vai adicionar dois desses elementos, né? O primeiro, participação, e o segundo, mercado de lucratividade.
Na sequência temos o elemento objetivo, goal. É o elemento representado aqui por essa simbologia. Representa a declaração de uma intenção, direção ou estado final desejado de alto nível para a organização e suas partes interessadas. Corresponde aos objetivos e metas estratégicas. Exemplos aqui temos redução de custo de desenvolvimento e redução de custo de manutenção. São exemplos de objetivos relativos aqui à avaliação, o custo dos aplicativos estão muito altos. Então, os custos aplicativos estão muito altos é uma constatação, é uma avaliação que foi feita pela empresa, pela organização, e aí ela estabelece como objetivos redução do custo de desenvolvimento e redução de custo de manutenção. Então, neste caso, nós criaríamos duas instâncias de objetivos. Um para esta primeira declaração e um outro elemento para esta segunda declaração de objetivo. Na sequência, temos o elemento princípio. Principal. Então, o elemento princípio representa uma declaração qualitativa de intenção que deve ser atendida pela arquitetura, pela organização como um todo. Então, princípio é o que vem primeiro, é o que deve ser observado antes de qualquer ação a ser executada, antes de qualquer objetivo a ser buscado. Então, temos aqui um exemplo, o princípio fonte única de dados, serve como meio, como referência para atingir a meta consistência dos dados. Então, no momento em que eu vou definir a meta consistência dos dados, primeiro eu tenho que observar esse princípio, fonte única de dados. Okay? Bom, na sequência temos os elementos requisito e restrição. O requisito ou requirement representa uma declaração de necessidade que deve ser atendida pela arquitetura. Um problema ou necessidade. Temos aqui então um objetivo que é facilitar o autosserviço e como requisitos para realizar esse objetivo, fornecer serviço de portfólio online e fornecer serviço de informações online. Então veja que o objetivo é facilitar o autosserviço para que o usuário consiga realizar uma transação por si só, de forma autônoma. Para isso, são dois requisitos a observar. Fornecer serviço de portfólio online para que o usuário possa fazer as escolhas possíveis e fornecer serviço de informações online para que o usuário possa ter mais informações, para que ele possa conseguir discernir melhor sobre os produtos ou serviços que ele vai adquirir de forma autônoma. Então são dois requisitos funcionais que devem ser observados aqui para que seja realizado esse objetivo, facilitar o autosserviço. Então, para tanto, dois elementos desse aqui deverão ser adicionados ao diagrama que vai representar o ponto de vista de arquitetura desejada. O próximo elemento é a restrição, ou constraint, que representa um fator que evita ou obstrui a realização de objetivos. A restrição é um caso particular de um requisito, é uma exceção à regra, e deve ser seguido de forma pontual. Então, aplicativos devem ser desenvolvidos em Java. O orçamento deve ser no máximo de R$500 mil. Então, são restrições para a realização do aplicativo de gerenciamento de portfólio. Então, se eu tenho uma aplicação de gerenciamento de portfólio, para que ela possa ser desenvolvida, a restrição é que deve se utilizar a linguagem Java. E deve se restringir ao orçamento de R$500 mil. Então, essas duas declarações seriam feitas utilizando esse elemento restrição, aqui representado. E por fim, temos os dois elementos significado e valor. O significado é o meaning, que representa o conhecimento ou experiência presente ou a interpretação dada, um elemento central em um contexto particular. Traduzindo, o significado é uma forma de nota explicativa que vai facilitar a leitura e o entendimento de um determinado elemento do Archimate. Nesse exemplo aqui, temos o plano de contingência e o significado que é dado, uma nota explicativa, é o fato de o plano de contingência ser uma forma de redução de risco. Tá? E por fim, o elemento valor, value, que representa o valor relativo, a utilidade ou a importância de um elemento central ou um resultado. É aquilo que satisfaz algo ou alguém. Então, a confirmação de recebimento, aqui temos um elemento da camada de negócio, que vai ser visto mais adiante.
né? Essa confirmação de recebimento, né, está relacionado com o valor prêmio pago. Então, uma vez confirmado o recebimento, um prêmio será pago, né? Por exemplo, quando temos, né, quando o usuário faz uso de um seguro, né? Se por alguma razão houver algum sinistro, ele vai fazer uso do seguro, né? Ele vai receber a importância e esse é o valor que ele vai ser pago em função, né, do acidente, da avaria que houve ali diante, né, daquela situação, né, que se enquadrava, né, dentro das linhas previstas no contrato do seguro, ok? Da apólice do seguro. Então, o prêmio pago aqui é o valor que é adicionado, né, a essa confirmação de recebimento. Bom, agora vamos abordar os elementos da estratégia. A estratégia é uma das camadas do Archimate. São três os elementos: o recurso, capacidade e custo de ação. Então temos aqui dois elementos de comportamento, né? Haja vista aqui o seu formato, né, com retângulos com bordas arredondadas, custo de ação e capacidade. E um elemento recurso, que é um retângulo, né, com as bordas aqui formando um ângulo de 90 graus. Tá? Bom, no momento, um parêntese para que vocês, para aqueles que estão curiosos aí sobre esses elementos de ligação. Na sequência, também abordaremos esses elementos de ligação, que são as formas de relacionamento, né, de conexão entre os próprios elementos, né, que estão sendo explicados. Tá? Então também abordaremos esses relacionamentos mais adiante. Bom, então o elemento recurso, resource, representa um bem pertencente ou controlado por um indivíduo ou organização. É um elemento de estrutura. Então veja que o recurso pode ser pessoal, tecnologia, material, equipamento, tá? Que deve ser empregado, deve ser utilizado em função, né, de alguma atividade, de algum processo, né, de algum comportamento esperado. Capacidade, capability, representa uma capacidade que possui um elemento de estrutura ativa, como uma organização, pessoa ou sistema, é um elemento de comportamento. Então, a capacidade ou capability é um elemento que vai permitir você descrever aquilo que a organização dispõe, aquilo que ela dispõe em termos de pessoas, em termos de organização, em termos de ativos, né, que contribuem para a missão da organização. Tá? Então, um gerenciamento de pessoal, um gerenciamento de RH é uma capability. Né? O conjunto dos recursos de TI que propiciam uma infraestrutura de comunicação, uma infraestrutura de acesso, uma infraestrutura de armazenamento, de processamento, também é uma capability, é uma capacidade. Cursos de ação, course of action, é uma abordagem ou plano para configurar alguns recursos e capacidade da empresa empreendidos para alcançar um objetivo, é um elemento de comportamento. Então, o curso de ação pode ser tanto estratégico como tático. Então, o curso de ação é aquele plano, né, de ações a serem executadas a longo prazo, ou a médio prazo, ou a curto prazo. E você vai representar por meio desse elemento. Ok? Bom, então, com isso, finalizamos essa primeira tomada aí de elementos. São dois agrupamentos. O primeiro que nós vimos é o aspecto de motivação, os elementos da motivação e os elementos de estratégia, da camada de estratégia. Na sequência, vamos abordar aqui os elementos da camada de negócio do Archimate. São 3 subgrupos de elementos. Então, nós temos uma estrutura ativa, os elementos do subgrupo comportamento e os elementos da estrutura passiva. Os elementos da estrutura ativa pode ser tanto interno quanto externo. Então, interno temos ator de negócio, papel de negócio, colaboração de negócio. E externo, interface de negócio. O comportamento também pode ser interno ou externo.
Interno, temos elementos processo de negócio, função de negócio, interação de negócio. E externo, serviço de negócio e evento de negócio. E por fim, a estrutura passiva, que apresenta os elementos objeto de negócio, contrato e representação. E um outro agrupamento aqui de elementos da camada de negócio, que é o elemento composto, nesse caso, contendo o produto. Bom, a estrutura ativa da camada de negócio, aqui representada, refere-se, então, à estrutura estática, né, de uma organização em termos de entidades que compõem a organização e seus elementos. Então, o ator de negócio, papel de negócio, colaboração de negócio, né, e a interface de negócio é parte dessa estrutura. Então, o ator de negócio, ou business actor, né, então temos aqui o ator de negócio, lembrando que toda a representação de estrutura é feita com retângulo, com as bordas com ângulo de 90 graus, né, um retângulo normal. Né. Então, o ator de negócio, que tem esse boneco aqui, né, no canto superior direito, como anotação padrão, é uma entidade de negócio capaz de executar procedimentos. Então, clientes, fornecedores, parceiros, todos aquelas entidades, né, externas ou internas que de alguma forma vai atuar sobre o negócio, né, para a oferta, né, de um serviço ou execução de um processo ou atividade. O papel de negócio é o business role. Temos aqui o papel de negócio, representado por essa simbologia. Okay? Então, o papel de negócio está sempre associado, né, a um ator de negócio. O papel de negócio está sempre associado a um ator de negócio. Eu posso ter vários atores representando o mesmo papel. Okay? Como também, né, eu posso ter, nesse caso aqui, vários atores atuando conjuntamente para fazer uma colaboração de negócio. Tá? Então, o papel de negócio é a responsabilidade de executar procedimentos específicos aos quais um ator pode ser atribuído ou a parte que um ator desempenha em uma determinada ação ou evento. Então, o papel que ele representa numa determinada situação, num determinado contexto, numa determinado projeto, numa determinada atividade. Tá? Então, esse é o papel de negócio. Na sequência, temos a colaboração de negócio. Ela se dá, né, por meio, né, da atuação conjunta de dois ou mais atores ou de dois ou mais papéis de negócio. Essa colaboração também ela pode ser feita envolvendo papéis de negócio e não apenas atores de negócio. Então, o Business Collaboration é um agregado de dois ou mais elementos da estrutura interna de negócio que trabalham juntos para executar um procedimento coletivo. Okay? Então, se há necessidade de atuação conjunta de dois atores, né, para você entregar um determinado resultado, né, então isso vai ser feito por meio da colaboração de negócio. Interface de negócio, ou Business Interface, é um ponto de acesso onde um serviço de negócio é disponibilizado no ambiente. Então, tipicamente, é por meio da interface que os atores de negócio, né, acessam os serviços, né, o comportamento de um determinado sistema. Então, essa interface de negócio pode ser via telefone, pode ser via e-mail, via formulário web, via aplicativo, via despacho, via motorista, etc. Bom, então vimos elementos da estrutura ativa da camada de negócio do Archimate. Agora temos os elementos de comportamento, tanto interno quanto externo, né, aqui representados, que são a base, né, para orientação, são a base para orientação a serviço, ou seja, uma decisão de design crucial para a parte comportamental do modelo Archimate, e que é a distinção entre comportamento externo e interno de uma organização. Então, esse aspecto comportamental ele é fundamental para que consigamos distinguir os elementos internos e externos, né,